Bom dia, pessoal do primeiro ano. Estou aqui hoje, dia 13/4, para mais uma aula do nosso segundo bimestre, no capítulo 1.4 do nosso livro. Vamos pegar o livro e vamos acompanhar. Hoje, nós vamos estar estudando teias alimentares, cadeias alimentares e pirâmides ecológicas. Cadeias e teias alimentares, os ecossistemas caracterizam-se por sequência de transferência de energia e de matérias a partir dos produtores. Uma sequência linear em que os organismos servem de alimentos uns para os outros. Isso recebe o nome de cadeia alimentar, incluindo produtores, consumidores e decompositores. A cadeia e a teia alimentar mostram o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. A cadeia alimentar representa melhor as relações de alimentação da cadeia. Em todo e qualquer ecossistema, encontramos organismos vivos que estabelecem relações de alimentações entre eles. Uma planta realizando fotossíntese, uma largata comendo uma planta e um pássaro comendo uma largata são exemplos de relações de alimentação existentes entre seres vivos. Essas relações são estudadas pela análise das cadeias e das teias alimentares. Cadeias alimentares são relação de alimentos existente entre os seres vivos de um ecossistema. Por meio da análise da cadeia alimentar, é possível observar como os nutrientes e a energia fluem entre os seres vivos que vivem naquela região. Diferentemente de uma cadeia alimentar, a cadeia apresenta um fluxo unidirecional. Por exemplo, planta, a borboleta, o sapo e a serpente. Sendo assim, a planta serve de alimento para a borboleta, que serve de alimento para o sapo, que serve de alimento para a serpente. Tanto as cadeias alimentares como as teias alimentares apresentam diferentes níveis tróficos. São eles: produtores. São os primeiros níveis tróficos a ser analisados de uma cadeia alimentar e também de uma teia. Eles são capazes de produzir seu próprio alimento, não necessitando de digerir outros seres vivos. O processo realizado por esses seres vivos, que são chamados de autotróficos, para a produção dos alimentos, e a fotossíntese e a quimiossíntese. Podemos citar como exemplo de produtores as plantas, as algas e algumas espécies de bactérias. Os consumidores é organismos que não são capazes de produzir seu próprio alimento, sendo, portanto, heterotróficos. Os consumidores que apresentam diferentes classificações, os que se alimentam de produtores, são chamados de consumidores primários. Os que se alimentam de consumidores primários são chamados de secundários. E os que se alimentam dos secundários recebem o nome de terciários. E assim sucessivamente. A cada nível, energia e matéria são perdidos. Por isso, as cadeias alimentares apresentam poucos níveis tróficos. Os decompositores, assim como os consumidores, são heterotróficos, pois não produzem seu próprio alimento. Esses organismos, geralmente representados por fungos, bactérias, realizam a decomposição do processo responsável por devolver ao ambiente nutrientes para que possam ser utilizados por outros seres vivos. A teia alimentar representa melhor a relação de alimentação que existe em um ecossistema. Ela pode ser definida de uma maneira simplificada como as várias cadeias alimentares de um ecossistema. Assim sendo, a teia não apresenta um fluxo unidirecional, como a cadeia alimentar, pois mostra que um mesmo organismo pode se apresentar diferentes hábitos alimentares e, consequentemente, ocupa diferentes níveis tróficos. Um exemplo de cadeia alimentar, aqui ó, a planta, a borboleta, que se alimentou da planta, aí vem o sapo, se alimenta da borboleta, e vem a cobra, se alimenta do sapo. Esse é um modelo de cadeia alimentar,
Um serve de alimento para o outro. Na teia alimentar, acontece diferente. Olha só, o coelho, tá, se alimenta da planta. O Bambi também se alimenta da planta. Aqui nós temos o lobo, o tigre e nós temos uma águia. Então, isso daqui formou uma teia alimentar. Um se alimentando do outro, tá? Mas com diferentes níveis trópicos, tá? Essa é a teia alimentar. Agora, nós vamos falar sobre pirâmides ecológicas. Pirâmide ecológica podem ser de 3 tipos principais: de número, de biomassa e de energia. Quando falamos de pirâmide de números, estamos nos referindo ao número de indivíduos envolvidos em uma cadeia alimentar. Suponhamos que sejam necessárias 5.000 plantas para alimentar 500 insetos. Esses insetos servirão de alimento para 25 pássaros, que por sua vez serão comidos por uma única cobra. Nesse exemplo, você pode perceber que a base apresenta um número maior de indivíduos comparado aos outros níveis trópicos. Quando isso acontece, dizemos que a pirâmide é direta. Algumas vezes, a base não se apresenta larga, como é o caso que um único produtor serve de alimento para uma grande quantidade de consumidores primários. Ela ocorre normalmente quando o produtor apresenta grande porte. Uma árvore, por exemplo, nesse caso, temos uma pirâmide invertida. Quando nos referimos a uma pirâmide de biomassa, estamos falando da quantidade da matéria orgânica disponível em cada nível trópico. A biomassa é expressa em massa do organismo por unidade da área. Por exemplo, quilômetros por metro quadrado, grama por metro quadrado. Normalmente, nesse caso, há uma pirâmide com base maior que o ápice. Entretanto, existem casos em que elas se apresentam invertida. É o caso do ambiente aquático, onde os produtores possuem uma vida muito curta. São pequenos e multiplicam-se rapidamente, acumulando assim pouca matéria. Por fim, temos a pirâmide de energia, que representa a quantidade de energia distribuída em cada nível trópico. Esse tipo, diferentemente dos outros apresentados, não pode ser representado de forma invertida. Ele é sempre direto, pois representa a produtividade energética em cada ecossistema. Os produtores sempre representam um nível energético mais elevado, sendo que os outros seres da cadeia ficam dependentes dessa energia. Assim, conclui-se, portanto, que parte da energia dos produtores será transmitida para os herbívoros e apenas parte da energia deles passará para os carnívoros. Sendo assim, cadeias alimentares menores possuem um maior aproveitamento de energia, representando a quantidade de energia disponível em cada nível trópico por quilômetros quadrado. Bom, e por aqui a gente vai ficando. Vamos fazer os exercícios do livro direitinho. Vamos também ler todo o capítulo, tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me chamar lá no Zap. E a próxima aula, na segunda-feira, nós vamos nos ver aqui, tá bom? Fiquem com Deus, um bom dia e até breve.